Boa tarde, senadora. Catarina, do Jornal o Globo. Respondendo a uma pergunta, a senhora falou que não é só porque se tornou candidata à presidência que vai mudar de posição. E quando a senhora, se for eleita, virar presidente da República, como a senhora pretende conciliar os interesses de diversos setores, indústria, transportes, energia, com esses princípios que a senhora já coloca de migração para uma economia de baixo carbono, etc.? Bem, primeiro eu me referi àquele empreendimento, BR-163, né? E a economia de baixo carbono não é incompatível com os interesses da indústria, da agricultura, não é incompatível com os interesses legítimos de gerar energia, não é incompatível com os interesses corretos e necessários da infraestrutura logística do nosso país. Pelo contrário, sem esses investimentos, nós não teremos como pensar uma economia de baixo carbono. A diferença, não é que você não pode, no meu entendimento, ficar refém de determinadas demandas que são apresentadas e que, quando você vai olhar no mérito, é em prejuízo do interesse público. Não é? No caso da BR-319, eu sinto claramente, pelos estudos técnicos que temos, que será um prejuízo ambiental, social e cultural para aquela região. É por isso que, em relação a esse empreendimento, eu tenho uma posição contrária e não iria ser agora, assim como é em relação à energia nuclear. Agora, não, isso não significa que não sejamos capazes de mediar os interesses. Aliás, o Estado está aí para fazer essa mediação de interesses. E eu sempre digo, não é errado você ter interesses. O erro é quando alguém acha que, de forma ilegítima, você vai impor o seu em prejuízo dos demais. De acordo com as regras, estamos aí o tempo todo mediando os nossos interesses e o Estado tem, sim, essa função e de, num determinado momento, até integrar esses interesses e fazer uma síntese, onde, no conjunto da obra, você tem um efeito sinérgico fundamental. Não tem como pensar um país como o nosso, sem uma economia diversificada, onde cada setor deve ter o seu lugar, os seus incentivos e a sua agenda legitimamente, de forma transparente, negociada. Senadora, Antônio Paulo, da Crítica de Manaus, depois da senhora contrariar os amazonenses dizendo-se contra a BR-319, o que a senhora pensa sobre o último enclave econômico brasileiro, que é a Zona Franca de Manaus? O último enclave, como muita gente diz, a questão do modelo de incentivo fiscal, e agora tem aí até 2023 que termina, e já tem gente pensando em prorrogar para 2033, e o governador Serra disse que, se for eleito, vai perenizar por toda a eternidade. O governador Serra mudou de opinião. Eu acho que ele antigamente tinha uma visão bastante crítica em relação à Zona Franca. Quando senador, eu posso estar cometendo uma injustiça, mas me parece que na época ele tinha uma visão crítica, me parece que a realidade o convenceu de que, de fato, a Zona Franca é um bom empreendimento para o estado do Amazonas e para a Amazônia. No que concerne à Zona Franca, eu sempre tive uma posição favorável e continuo com uma posição favorável. Nós temos que olhar para a Zona Franca de Manaus como sendo uma das principais responsáveis pelo estado do Amazonas ser o estado que tem o menor índice de desmatamento da Amazônia. Sem a Zona Franca, teria sofrido a mesma pressão que sofreram os demais estados. O estado de Rondônia já tem 30% de área devastada. O estado do Acre, que é o lugar da resistência contra o desmatamento com Chico Mendes, já tem cerca de 12%. E assim nós poderíamos ver. Sou favorável, obviamente, que temos que fazer um esforço para que cada vez mais nós possamos internalizar uma economia para o interior do estado do Amazonas. Porque hoje a Zona Franca de Manaus trouxe um problema que foi o adensamento da cidade. 75% da população fica na capital e sem os serviços necessários de saúde, de educação, de saneamento. Mas a Zona Franca é importante e será mantida. Quanto a ter frustrado o interesse dos amazônidas, isso não é novidade para eles,
porque a minha posição, uma posição histórica pelas razões que mencionei. Mas tenho absoluta certeza que os amazônidas, que sabem que a senadora Marina Silva viu o primeiro piano, o primeiro elevador e o primeiro filme no estado do Amazonas aos 6 anos de idade, morando no Morro da Liberdade, tem muito orgulho de ter uma pessoa do Norte como candidata à presidência da República, e eles não fazem questão de esconder isso. E, aliás, acho que a minha coerência ajuda, inclusive, que eles não fiquem assim tão decepcionados. Senadora, uma boa tarde. Carla Mendes, da Agência Lusa. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora sobre política externa. Caso a senhora seja eleita, a senhora vai continuar a política do presidente Lula da Silva, nomeadamente em relação à África e à América do Sul? E gostaria também de saber a opinião da senhora sobre essa aproximação do Brasil com o Irã. Bem, política externa brasileira, a gente tem que pensar não de uma forma linear ou homogênea, não. Existem algumas questões que nós precisamos reconhecer que avançamos. No que concerne à relação do Brasil com países que não despertam tanto interesse econômico, mas pelo princípio da solidariedade, da liderança fraterna, da cooperação solidária, foi fundamental esse olhar para a África, esse olhar para a cooperação Sul-Sul. E isso, sem sombra de dúvidas, faz parte, da minha visão de mundo e, obviamente, que deve ser aprofundado. Em relação à questão de política externa, nós temos que fazer também uma diferenciação. Não dá para você tratar a posição política, ideológica do governante ou o que quer que seja e misturar com os interesses comerciais do país. Uma coisa são os interesses comerciais do país, outra coisa é a visão da liderança, enfim, do político que está ali. Agora, mesmo pensando aí a diplomacia presidencial, você tem que basear a tua atuação em cima de princípios. Se você se baseia em cima de princípios, quais são esses princípios? A questão da legitimidade para os acordos internacionais. A questão dos direitos humanos como um princípio, um valor universal. Se você tem uma cultura de paz, se você tem uma cultura de valorização da democracia, obviamente que você vai orientar a tua atuação, tentando fortalecer e viabilizar esses valores. E o que eu tenho dito é que direitos humanos não podem ser relativizados. Isso é válido para o Irã, é válido para Cuba. Em relação à aproximação com o Irã e Ahmadinejad, claro que todos vemos com preocupação. Eu não sou daquele tipo que torce pelo quanto pior, melhor. Não sou contra diálogo. Agora, há que ter muito cuidado para não dar audiência a um dirigente, um governante, que não respeita direitos humanos, em que tem presos políticos, que nega o Holocausto, uma série de questões que são inaceitáveis, e que o Brasil se constituiu na única democracia ocidental que estava dando uma audiência para o Ahmadinejad. Agora, no que concerne ao diálogo e esse acordo Brasil-Turquia, se de fato tiver uma posição do Irã de romper com a tradição histórica, quebrar o paradigma histórico de que eles querem construir a bomba atômica e, de fato, cumprir o acordo nas bases em que há a expectativa do governo brasileiro, isso será bom. Agora, temos que ficar bastante atentos. Por quê? Na prática, o que eles querem, no meu entendimento, é fazer a bomba atômica. E vão tomando medidas protelatórias para ganhar tempo. E, obviamente, que o Brasil, como sendo um país de cultura de paz, não pode compactuar com esse tipo de coisa. Okay. Penúltima pergunta, por favor.